Quase sempre quando eu penso em uma pauta para poder gravar um vídeo, eu imagino assim, nossa, mas várias pessoas já falaram sobre isso. Só que logo na sequência acontece um fato social e aí me vem à cabeça novamente a ideia de que como é importante a gente bater em determinadas teclas ainda. No Brasil de 2020, a gente viu surgir novamente o famigerado racismo reverso. Racismo reverso não existe, e enquanto pesquisador da área de relações étnico-raciais, eu estou aqui exatamente para poder compartilhar teorias e saberes com você, para que a gente se calce de conhecimento e possa simplesmente virar essa página em algum momento. Assim como eu falei em vídeos anteriores, o racismo ele está envolvido em um sistema de poder e dominação. Esse sistema de poder e dominação ele vai explorar, excluir e exterminar as pessoas. Eu vou preparar 3 vídeos para tratar exatamente sobre este tópico. Neste primeiro, vamos falar exatamente sobre o extermínio. Por que estamos em 2020 e ainda é tão comum ver negros morrendo cotidianamente, diariamente? A cada 23 minutos, um jovem negro é assassinado no Brasil. E por que a gente ainda naturaliza esse fato? Porque a mídia, ela fala cotidianamente sobre esses assassinatos, sobre essas mortes, e elas vão passando naturalmente, normalmente sobre o nosso cotidiano. Assim como o negro era tratado como um objeto quando era escravo, um objeto de fato, uma força de trabalho apenas para produzir, ele era o outro. O outro, segundo a Aimé Césaire, objetificado. Pense você, se você tem uma cadeira ou uma mesa, se ela quebra uma perna ou se ela quebra um pé, você tenta consertar. Se não há conserto, você simplesmente se desfaz daquele objeto. A mesma coisa era com um negro escravizado. Se ele ficasse doente, talvez tentasse curá-lo. Caso contrário, simplesmente deixava a própria sorte até morrer. Na verdade, no pós-abolição, o negro ele deixa de ser uma força de trabalho gratuita e se torna um certo pesadelo para algumas pessoas, pois a partir de então, quem são esses que até então não tinham direito a nada e a partir de agora se tornam cidadãos? Como assim cidadãos? Esses pretos que até ontem eram escravos e trabalhavam gratuitamente para a gente? E esse pensamento ele perpassava por eliminar o negro dos centros das cidades, como foi o caso do Rio de Janeiro, a partir da reforma urbana de 1904, mas não só eliminá-lo geograficamente, a sua existência também deveria ser eliminada. Segundo o Atlas da Violência de 2019, houve uma continuidade no aprofundamento da desigualdade racial nos indicadores de letalidade de morte no Brasil. Em 2017, 75,5% dos homicídios ocorridos no Brasil, eles aconteceram com indivíduos negros. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, essa é a classificação para pretos e pardos. Entre os anos de 2007 e 2017, ou seja, 10 anos compreendidos aí, a taxa de mortalidade de pessoas negras cresceu em 33,1%. Para indivíduos não negros, ou sejam, brancos e amarelos, esse crescimento foi de 3,3%. Quando a gente para fazer uma breve análise sobre esses dados estatísticos, a gente vê claramente instaurada aí a necropolítica. Necropolítica, inclusive, segundo o seu autor, o filósofo e escritor Attila Mbembe, é política de morte. Ou seja, é o Estado fazendo a gestão de quem deve viver e quem pode morrer. A gente vê esse cenário de necropolítica instaurado a partir dos discursos e das ações estratégicas de segurança ou não desenvolvidas pelo Estado. Quando a gente ouve, por exemplo, mirar na cabecinha e fogo ou não existe racismo no Brasil, eu sou daltônico, a gente vê claramente a necropolítica instaurada aí, porque os sujeitos eles continuam morrendo. Mas quem são esses sujeitos? A discussão sobre o extermínio da população negra, ela se faz urgente, pois ano após ano milhares de vidas são perdidas, milhares de sonhos, milhares de famílias são destruídas. A gente pode citar casos emblemáticos como a Agatha Félix, como o Marcos Vinícius, como o Evaldo Rosa ou até mesmo o João Alberto, o caso mais recente e que choca o Brasil. E quando um indivíduo negro morre, sempre há tentativa de
fazer com que ele morra 2 vezes, fisicamente, mas também moralmente. Algumas pessoas, ao comentar a morte do João Alberto, por exemplo, levantou uma suposta ficha criminal. Nós não estamos aqui para discutir a ficha criminal ou não, se há ou se não há. Porém, existe pena de morte para pessoas que tenham fichas criminais no Brasil? Será que se esse sujeito ele fosse branco, ele seria abordado da mesma forma pelos seguranças? Por causa de todo esse histórico de extermínio instaurado no país em um período colonial, imperial e até mesmo pós-abolição, em um período cotidiano, a gente pode afirmar que o racismo reverso, ele não existe. O racismo, ele sempre é perverso, pois a bala perdida, ela sempre tem um corpo certo para encontrar. Enfim, até o nosso próximo vídeo. Eu espero que essa discussão ela tenha te ajudado de alguma forma. Um abraço e até a próxima dose de Destilado.